Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Nesse módulo, nós vamos falar sobre diagrama de classes. E para que a gente possa entender um pouco o conceito do diagrama, eu vou utilizar um post do nosso blog, o ateomomento.com.br, para a gente fazer essa primeira aula para alinharmos alguns conceitos. Esse é o post que a gente vai utilizar. Tem um diagrama de classes aqui, mas eu não vou falar muito sobre ele ainda. Vou pegar alguns trechos para a gente poder ver algumas coisinhas pontuais e, à medida que a gente for avançando nas aulas práticas, a gente vai compreender um pouco melhor. O que são classes? Só para ficar claro também, né? Esse é um curso de UML. Quando a gente fala de UML, nós estamos falando sobre desenhar modelos, desenhar esboços de coisas que nós já partimos do pressuposto que conhecemos. Então, eu não vou entrar super no detalhe sobre o que são classes, objetos, eu não vou falar muito sobre orientação ao objeto. Se você tiver dúvida, no grupo de alunos do Facebook eu fico à disposição para tirar as dúvidas. Mas é bom você estudar um pouquinho sobre programação orientada a objetos para que você compreenda a melhor forma de utilizar os diagramas de classe. Mas eu vou abordar alguns conceitos aqui para a gente poder ter um norte. O que são classes? Eu escrevi assim: na lista de uma das várias definições que o Google nos dá, achei uma interessante. Grupo ou coleção de coisas que se distinguem das outras pela natureza, uso, etc. Lembra que nós estamos falando sobre uma solução de eventos, né? Um site para compra de ingressos. Classe, a gente pode entender como uma classificação, uma categoria que a gente dá a alguma coisa. Por exemplo, quando nós estamos no contexto do sistema que a gente está tratando aqui no curso, a gente pode entender que evento é uma entidade de uma determinada classe e essa classe é evento. É algo chamado evento. Nós temos um outro quadrado ou uma outra classe de coisas, uma outra categoria de coisas que são os ingressos. Nós temos uma outra classe, uma outra categoria de coisas que são pagamentos. Nós temos uma outra subcategoria, e a gente vai ver um pouco disso nesse módulo, que é o pagamento por cartão de crédito e o pagamento por cartão de débito. Então, quando a gente fala de modelagem de software, seja modelagem direto no código-fonte, seja utilizando o auxílio de UML ou qualquer outra forma de descrever coisas, nós podemos entender que nós estamos classificando os componentes que usaremos na estrutura do nosso sistema. Se nós pensarmos, por exemplo, numa casa, uma casa é uma classe de coisas, que é diferente de prédio. No contexto de uma casa, nós temos quartos. No contexto de quartos, nós temos portas. No contexto de portas, nós temos fechaduras. À medida que a gente vai classificando e separando essas coisas, nós podemos entender que nós estamos tendo classes de coisas ou tipos de coisas, ok? Considerando a realidade onde o conceito de classes surgiu, esse link vai nos levar para entender um pouco sobre programação orientada a objetos, que foi de lá que originou-se o conceito de classes, porque antigamente, antes da programação orientada a objetos, a modelagem de sistema não seguia uma estrutura lógica como essa que a gente acabou de citar, no exemplo da casa, prédio, porta, fechadura. Simplesmente tratava-se, grosso modo, funções. Então, eu tenho uma função que chama uma subfunção, que chama um programa, que chama uma rotina. Tudo era estruturado com uma certa distância da vida real. No contexto de produção de software, podemos entender que uma classe é uma abstração de um objeto da vida real. Vida real que será tratada via software. Quando a gente fala vida real, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente está tratando uma realidade de um evento. O evento acontece, tem música, tem bebidas, tem pessoas. A melhor prática para modelar um sistema, para pensar a estrutura de um sistema, é nós levarmos toda essa vida natural para dentro de um sistema. Vida real, que será tratada via software, como a gente falou, que agrupa dados, que são atributos, e procedimentos, que são operações relacionados ao seu contexto. A gente vai ver também, quando a gente fala assim, puxa, eu tenho uma porta. Ah, legal. O que pode ser um atributo de uma porta? Ah, essa porta tem largura e tem altura. Essa porta tem uma fechadura.
Essa porta tem uma cor. Da mesma forma, a gente vai tratar um evento. A gente vai, por exemplo, colocar as atrações. Quais são as atrações do evento? Isso é um atributo de evento. Se nós pensarmos em ingresso, nós temos um atributo que é o preço. Vai entendendo e conectando aí, caso você já não conheça orientação a objetos e não tenha familiaridade com modelagem de software. Aqui tem um outro comentário. Acho que objeto da vida real é uma boa definição, pois o propósito maior da orientação a objetos, que é o que a gente tem falado desse paradigma, é refletir na estrutura do software a vida real, como nós falamos. Isso visa diminuir o gap semântico. Gap semântico, mais uma vez, nós falamos sobre esse assunto que em outras aulas, é a distância entre eu preciso de fazer uma casa e a casa pronta. Ou seja, o desejo, a idealização, ela tem que ser mais aderente ao software possível. Ou seja, o software tem que estar mais próximo da realidade possível. Isso faz com que a gente tenha menos gaps. E semântico porque a gente está tratando do entendimento das coisas. Quanto menor o gap semântico, maior é a qualidade daquilo que a gente entrega, porque está mais próximo da vida real, ou do problema de negócio da vida real, em termos de solução para esse problema. Quando a gente pensa também sobre o uso de UML para comunicação, até mesmo para especificação de sistemas, nos processos mais tradicionais, mas quando a gente pensa nos processos mais ágeis, onde a gente usa o UML muito para poder alinhar coisas, colocar as mesmas ideias do mesmo jeito na cabeça de várias pessoas, os recursos dos diagramas são excelentes para diminuir o gap semântico. Voltando lá, isso visa diminuir o gap semântico, que é a distância de entendimento, entre o problema que o software deve resolver e a sua estrutura de fato. Uma classe que está viva, uma classe viva é quando a gente pensa numa porta e dá isso uma cara de classe dentro de uma estrutura de sistema, quando esse sistema roda, quando a gente está com ele em funcionamento, isso vira um objeto na memória do sistema operacional que esse software está hospedado. Ou seja, quando a classe ou objeto, a classe é instanciada, vai para a memória do sistema operacional quando o software roda, isso torna-se um objeto. Por isso que fala-se orientação a objetos. Ok? Mas qualquer dúvida adicional, não vou prolongar muito no assunto, fico à disposição no grupo de alunos. Eu vou pular essas partes aqui. Vamos ver rapidinho sobre objetivos de utilização. O diagrama de classes, como citado, tem como objetivo principal a especificação dos componentes do software e como estes se interligam. Lembra que a gente falou, temos uma casa tem quartos. Então, uma classe quarto ela está ligada a uma classe casa. Da mesma forma que a porta está ligada à classe quarto. A gente vai entendendo essas coisas. Possui semelhança com diversos diagramas existentes por aí, aplicáveis às mais diversas áreas, pois, como vários diagramas, é algo como caixas ligadas com setas. Na UML, existem alguns tipos de diagrama e alguns padrões para poder fazer esses diagramas se tornarem um desenho gráfico. Mas qualquer diagrama, quando a gente pensa no mindset diagrama, fora da UML, fora da computação ou da TI, a gente tem o uso disso para todo lado. Por quê? Você já ouviu aquela frase, eu acho até que eu já citei aqui no curso, entendeu ou quer que desenha? Quando nós desenhamos alguma coisa, aquilo tende a ficar muito mais claro para quem está participando do alinhamento do determinado assunto. Então, quando a gente pensa assim, o que é um diagrama? Um diagrama é um pedaço de espaço. Dentro desse espaço eu tenho formas e essas formas ligadas entre si. Quando usar? O diagrama ele é bem versátil quanto às possibilidades de aplicação prática. De modelos estruturais mais simples a modelos mais complexos. Aí eu falo um pouquinho de cada coisa. Mas o importante, como está escrito aí, é entender o contexto no qual o diagrama será aplicado para então usá-lo da melhor forma. Não adianta sair fazendo diagrama para tudo, nem fazendo diagrama para nada. Tem que entender se a complexidade do problema que nós estamos tratando demanda fazer um diagrama para que nós possamos, a partir daí, comunicar melhor alguma ideia. E até mesmo quando nós entendemos que sim, é pertinente fazer um diagrama, precisamos avaliar se um simples rascunho com algumas caixinhas ligadas já atende ou se é necessário descer no detalhe, colocando atributos, colocando métodos, ou as funções das classes.
Aqui eu tenho 3 exemplos de utilização. Design, que é projeto de software. Existem algumas empresas que ainda empregam essa etapa no ciclo de vida de produção de software. O que é o design? É a gente fazer um projeto que o desenvolvedor tem que segui-lo mais ou menos à risca. Definir um modelo a ser seguido para um software que ainda não existe, especificando um modelo antes de efetivamente construir software executável. Isso com o objetivo de diminuir o desperdício. Quando a gente fala sobre pesquisa e desenvolvimento, quando nós falamos de algumas áreas, como, por exemplo, bioinformática, o nível de detalhe, de rigor e o risco em termos de impacto de errar é muito alto. Então, às vezes, para que a pessoa já não parta para desenvolvimento programando direto e só vá descobrir um monte de coisa em tempo de estruturação, a gente tem um hábito de desenhar primeiro, especificar no detalhe, e ali a gente já descobre um monte de erros, mas é muito mais barato errar no desenho do que errar no código. Então, uma forma da gente utilizar um diagrama de classe é quando a gente está pensando em design de software. Uma outra que é menos utilizada, mas eventualmente é pertinente, é quando a gente fala de engenharia reversa. Objetivamos refletir a estrutura já existente de um software, onde, a partir do código-fonte, realiza-se a leitura automática ou não, porque algumas ferramentas provêm o recurso de nós pegarmos um software compilado, pronto, e dele tirar um diagrama para entender a sua estrutura, das classes e suas relações, e se produz o diagrama para a compreensão da estrutura do software executável. É muito mais fácil ver um desenho de uma estrutura do que ficar lendo o código-fonte para compreender essa mesma estrutura. E uma outra, que é uma das formas mais utilizadas atualmente, principalmente pelo mindset ágil, que é esse pensamento onde nós devemos ter menos documentação, considerando o manifesto ágil, menos documentação e documentação abrangente e mais interação entre pessoas, é o esboço das ideias. E eu hoje, com relação ao ML, acredito demais que é a melhor forma de empregar. Esboço de ideias. Desenhar modelos estruturais para troca de ideias em alinhamento entre analistas de sistemas, por exemplo. Quando eu falo analista de sistemas, é todos os membros de um time de desenvolvimento. Nesse caso, utiliza-se muito as paredes rabiscáveis das empresas mais jovens. Quando eu falo mais jovens, é as empresas que têm uma mentalidade um pouco mais moderna. As empresas que eu tenho passado ultimamente, todas elas têm aqueles vidros na parede ou quadros em que a gente desenha as coisas lá sem necessariamente ter que fazer isso num papel ou numa ferramenta case. Ou papel caneta mesmo, né? Tem muita empresa que ainda você tem que sentar do lado do colega e escrever as coisas no papel. Não necessariamente deve-se usar uma ferramenta case, por exemplo. Mas a ferramenta case, na minha opinião, ajuda demais. E nós temos hoje inúmeras ferramentas nesse modelo hoje de software como serviço, diversas ferramentas que nos dão condição de pensar o ML e são ferramentas gratuitas ou muito baratas. Aqui a gente tem um pouquinho do que a gente já viu nos outros, né? Na UML nós temos 3 conceitos, que é diagramas, elementos e relacionamentos. Eu não vou falar muito sobre cada elemento que nós temos aí, relacionamentos. Você pode consultar esse post depois e a gente vai vendo isso ao longo das aulas. Aqui embaixo, um pouquinho do diagrama, olha que legal. Vou falar um pouquinho desse diagrama só para a gente poder ter um norte com relação a formas de utilização da UML. Observe que a gente tem aí 3 classes. E, na realidade, é a mesma classe, que é uma classe porta. Na primeira caixinha, a gente não tem nada. Tem só a parte da porta. Só o nome da classe. Na segunda, nós já temos a porta e temos alguns atributos. Por exemplo, cor, largura, altura e peso. Então, é uma forma mais detalhada da classe porta. E na terceira classe, na terceira caixinha, né, no terceiro quadradinho, nós já temos uma estrutura mais detalhada. Nós temos a classe porta com os atributos e com 2 métodos, ou funções, a grosso modo, abrir e fechar. O que eu quis dizer colocando esse desenho? Lembra que eu falei anteriormente que, a depender, chegando à conclusão que é pertinente fazer um diagrama, isso já é importante porque a gente não fica fazendo diagrama para coisa que a gente já entende fácil ou não demanda o esforço de fazer um diagrama. A gente ainda tem a opção de definir qual nível de detalhe que nós vamos chegar nos diagramas. Às vezes, um diagrama, eu vou mostrar mais abaixo, só com as caixinhas das classes já dá a clareza que nós precisamos para que todos os membros de um time ou de uma equipe de desenvolvimento estejam alinhados. Às vezes, nós temos que descer num detalhe maior. Aqui, por exemplo, nós temos um diagrama e esse diagrama coloca apenas as classes. Então, a gente tem cozinha, porta-cozinha, quarto, porta-quarto e etc.
A depender da necessidade, isso aí já atende perfeitamente. Vamos ver outro. Aqui nós já temos as mesmas classes, entretanto, nós temos elas com os atributos. Então, já dá uma riqueza de detalhes maior, mas tem que ser necessário fazer para não ter desperdício. E aqui nós já temos um diagrama super completo. É um diagrama com as mesmas classes, com os atributos e com os métodos de cada classe. Muito legal, né? Aqui, nesse módulo sobre diagramas de classes, a gente vai fazer um pouquinho de tudo, mas no final nós vamos chegar nas nossas classes completas, como nós estamos vendo aí. Ok? Vamos para frente. Qualquer dúvida sobre programação orientada a objetos, sobre classes em si, não necessariamente sobre o diagrama da UML, eu fico à disposição no grupo do Facebook. Ok? Muito obrigado e um grande abraço.